Meus amados, graça e paz. Uma boa noite a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Caso alguém não esteja bem, que a graça do Senhor console você. É bom rever amigos. Fiquei feliz por encontrar pessoas a quem eu tenho tanto apreço, carinho. O irmão Gessé está ali. Muito bom, Gessé, vê-lo aqui. Outros irmãos, muito bom estar numa reunião de amigos. Já disse Osmar Ludovico que a igreja é muito simples. A igreja é uma roda de amigos em torno do amigo maior. Isso é a igreja, uma roda de amigos em torno do amigo maior, Jesus Cristo. Muito bom, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, celebrando o Natal e também celebrando os 19 anos dessa igreja. E é curioso, muito curioso isso que Renan disse, porque eu estava numa reunião com Renan e também com alguns líderes, uns pastores, e Renan estava me apresentando e disse: olha, esse aqui é um missionário da nossa igreja e pastor da Igreja Batista. E eu saí um pouco confuso, e não sei qual é a minha identidade. Eu saí assim, como missionário presbiteriano e pastor batista. Eu fiquei sem saber. Ele disse: olha, isso aqui é um missionário da nossa igreja e está pastoreando uma igreja batista. Eu cheguei em casa e fiquei meio confuso assim. Eu disse: eu sou um missionário presbiteriano ou um pastor batista? Não sei. Enfim, os dois, não é? Dá para ser os dois, não dá? Não tem problema não. Meus amados, nós iremos glorificar ao Senhor agora por meio da sua palavra. Todos nós sabemos que o Natal tem um significado profundo para nós, até porque o Natal, na minha concepção, é o absurdo. É o absurdo porque é Deus se fazendo homem. Isso é absurdo. Isso extrapola a nossa razão. Isso vai para além do nosso entendimento. Como é que Deus se torna homem? Como é que o eterno vem para o tempo? Como é que isso funciona? Philip Yancey, ele é muito pertinente quando comenta sobre isso e diz: olha, o Todo-Poderoso se tornou uma criança indefesa. Isso é um mistério para nós. E é por isso que o Natal é absurdo. Nós estamos comemorando, então, portanto, o absurdo do Natal. Esse evento absurdo. Mas, infelizmente, as pessoas perderam essa percepção, a capacidade de discernir o absurdo do Natal. E nós sabemos que o que prevalece no Natal é o comércio. O comércio é que rege toda essa festa natalina que fora paganizada pelo próprio comércio, e o que acaba dominando a nossa alma é o consumo ou o consumismo. No Natal é onde o espírito do consumismo se apodera das pessoas. Eu tenho certeza que nessa data você não escapou desse pecado. Eu tenho certeza que você desejou comprar alguma coisa, comprar uma roupa nova, quem sabe trocar de carro, expectando algo de bom, se confraternizando com as pessoas e Feliz Natal, um próspero ano novo, naquela expectativa ardente de que as coisas prosperem. Isso, cada um de nós temos esse desejo de consumir, de ter. A gente sempre tem isso, então não tem como negar. Mas, amados, é curioso que o Cristo que veio até nós, ele tinha um desejo ardente no coração. E sabe qual era o grande desejo de consumo de Jesus? O grande desejo de consumo de Jesus era a cruz.
Ele viveu a sua vida inteira fixada nesse instrumento de morte. O tempo todo anelando consumir e ser consumido pela cruz. E é sobre a glória da cruz de Cristo que eu quero refletir com vocês nesta noite. Para isso, eu quero ler um texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E nós iremos ler o capítulo de número 6, versículo de número 14. Diferente do que vocês estão acostumados aqui na igreja, né? Pregação expositiva, sequencial, eu vou sair um pouco dessa linha e eu vou assim, à la Spurgeon, né? Porque na verdade eu sou mais spurgeonista do que calvinista, tem uma diferença aí entre, brincadeira, Renan, mas eu vou ler um texto, um versículo da palavra do Senhor, capítulo 6 de Gálatas, versículo 14, e apenas a parte A. Aí eu vou ler o versículo, vou sair do texto, sair do contexto e partir para o abraço, certo? Gálatas, capítulo de número 6, versículo 14, diz assim o apóstolo Paulo: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais longe de mim me gloriar em qualquer outra coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, nos dê discernimento e nos dê a sensibilidade para ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja, edifica-nos na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Assim nós a Ti oramos, em nome de Jesus. Amém. O escritor e pregador inglês John Stott, em seu clássico livro A Cruz de Cristo, fez um comentário bastante pertinente sobre o assunto, sobre esse nosso símbolo visual da fé cristã, a saber, a cruz. Pois Stott diz o seguinte, parafraseando as suas palavras, Stott diz uma coisa: um símbolo ou um emblema universalmente aceito pelos cristãos para representar a fé cristã teria que, obviamente, estar vinculado à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Assim sendo, as possibilidades eram enormes. E aí Stott continua e diz o seguinte: os cristãos poderiam ter escolhido a manjedoura como símbolo da fé, a manjedoura para sinalizar a esperança, o nascimento da esperança para os pecadores, o Deus que veio fazer a sua tenda entre nós para nos salvar e para nos resgatar, tendo em vista que nós não poderíamos subir, Ele desceu e veio até nós. Então nós poderíamos escolher a manjedoura como símbolo da nossa fé. Mas também nós poderíamos ter escolhido uma toalha que estivesse vinculada à toalha que Jesus usou para lavar os pés dos discípulos, indicando assim a humildade que faz parte da nossa espiritualidade cristã.
Mas os cristãos também poderiam ter escolhido uma pedra como símbolo. Uma pedra que estaria obviamente vinculada à pedra que fora removida do túmulo de José de Arimateia. E essa pedra iria comunicar o poder da ressurreição. Os cristãos também poderiam, e haveria essa possibilidade, de escolher o trono que o apóstolo João no Apocalipse contemplou, onde o Cristo glorificado estava sentado, desta sorte comunicando e transmitindo a soberania, o poder e a glória de Deus. Mas diante de todas essas possibilidades, nós escolhemos a rude cruz. E aí nós perguntamos, por que a cruz? Antes de responder, eu acredito que é necessário nós considerarmos um aspecto negativo da cruz, ou o grande aspecto negativo da cruz. É consenso entre os historiadores que a execução via crucificação foi o método mais cruel já adotado na história da humanidade. Esse instrumento de morte era repugnante à vida. É tanto que o príncipe dos oradores romanos, Marcus Túlio Cícero, sempre alertava os seus ouvintes, dizendo o seguinte: que a palavra cruz esteja bem distante da mente de vocês, que a cruz esteja bem distante do olhar de vocês, que a cruz esteja bem distante do ouvido de vocês. Essa palavra não cabe no nosso vocabulário. Marcus Túlio Cícero sempre advertia contra a cruz, porque a cruz era de fato um instrumento repugnante à vida, reservada para criminosos, para malfeitores, para bandidos, para ladrões. Um instrumento de morte totalmente antagônico à vida em todos os aspectos. E aquele que era penalizado à morte de cruz sofria de uma maneira muito agônica, passando dias e dias até chegar ao total esvaziamento da sua própria vida. Era algo terrível. Os romanos, portanto, tinham essa compreensão, e não apenas os romanos, mas todos aqueles que sabiam da atrocidade da cruz. Mas, amados, é interessante observar que mesmo diante disso, mesmo diante desse panorama negro, mesmo diante desse contexto tão negativo sobre a cruz, um cidadão romano, mais conhecido como Saulo de Tarso, e também conhecido por Paulo o apóstolo, ele chega ao absurdo, ou às raias do absurdo, e diz o seguinte: eu conheço tudo isso, mas eu quero dizer uma coisa: longe de mim gloriar-me em qualquer outra coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Longe de mim gloriar-me em qualquer outra coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, queridos, nós levantamos uma pergunta que deve nortear a nossa reflexão. E a pergunta é a seguinte: por que Paulo se gloriava na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que se gloriar na cruz? Por que ser tão exagerado e dizer: eu não me glorio em nada, a não ser na cruz, somente na cruz, em nada mais, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E por conseguinte, porque nós também, como cristãos,
nos gloriamos nesta rude cruz. É bem verdade que, se você continuar a leitura do texto, no contexto imediato posterior, o apóstolo Paulo dá a resposta. Através dessa cruz, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Aliás, a carta aos Gálatas é o contexto. E quando você lê a carta aos Gálatas, e eu sei que vocês já estudaram a carta, se percebe, discerne o que é que Paulo está querendo dizer com isto. No entanto, eu não quero ficar restrito ao contexto de Gálatas. Eu quero ampliar um pouco o nosso horizonte e eu quero ter a Bíblia inteira como nosso contexto, a fim de sublinhar algumas respostas sobre o porquê nós nos gloriamos, à semelhança de Paulo, na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por que é que nós nos gloriamos na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quais são as razões? À luz da Bíblia, à sombra das Escrituras Sagradas, eu quero levantar para vocês, ou trazer para vocês, 3 razões pelas quais nós nos gloriamos na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, à semelhança de Paulo. A primeira razão: nós nos gloriamos na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ela revela a pessoa de Deus. A cruz revela a pessoa de Deus. Quando você vai, por exemplo, para o livro do profeta Jeremias e encontra o capítulo de número 9, versos 23 e 24, você encontra o próprio Senhor dizendo o seguinte: não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço justiça, juízo e misericórdia sobre a terra. Se alguém deseja se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que eu faço justiça, juízo e misericórdia sobre a terra. A glória de um homem, portanto, consiste em conhecer a Deus. E a lógica é que a cruz nos revela a pessoa de Deus. Como assim? Martinho Lutero, em sua reflexão sobre a cruz, em sua teologia sobre a cruz, ele diz o seguinte: quer conhecer a Deus, não olhe para a Via Láctea, olhe para a cruz. Disse Martinho Lutero: quer conhecer a Deus, não olhe para a Via Láctea, olhe para a cruz. Essa é uma consideração muito interessante e curiosa, porque a Via Láctea, o universo, o cosmos, de alguma maneira revela Deus. Nós, quando olhamos para as coisas criadas, nós glorificamos a Deus. Nós temos os atributos de Deus, de alguma maneira, sendo revelados através da criação. E como disse o salmista, no Salmo de número 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, quando nós olhamos para a criação, nós temos sim uma revelação dos atributos de Deus, mas uma revelação não tão especial, e uma revelação parcial, limitada e estreita. Porque quando nós olhamos para a cruz, o nosso horizonte de conhecimento acerca de Deus aumenta, porque é na cruz que Deus se revela quem Ele é. É na cruz onde nós conhecemos Deus de uma maneira mais privilegiada. É olhando para a cruz que nós encontramos o ser de Deus revelado em sua forma mais explícita para o nosso entendimento.
Quando nós olhamos para a cruz, por exemplo, nós descobrimos que Deus é santo. Deus é santo. Quando percorremos a Bíblia, nós encontramos as leis do Senhor e todas elas providas de santidade. No capítulo 6 do profeta Jeremias, nós encontramos o Senhor aparecendo no templo, o profeta se esvaindo em sua vida, dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei, os querubins cobrindo seus rostos, para não enfrentar a glória da santidade do Senhor, porque Ele é santo, santo, santo 3 vezes. Mas é na cruz onde nós encontramos o ápice, o clímax desse Deus que é santo. Porque é na cruz onde nós ouvimos o brado do cordeiro abandonado, que diz: Deus meu, por que me desamparastes? Todos nós sabemos a resposta, a maioria de nós sabe a resposta. Ele assumiu os nossos pecados, Ele assumiu a nossa culpa, e o Deus que é santo corta a comunhão com o seu Filho. O Deus que é santo, como diz o profeta Abacuque, Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, Ele vira o rosto para o seu Filho. A santidade de Deus, portanto, é explicitada na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos o Deus que é santo, o Deus que é majestoso em santidade, o Deus que não tolera pecado, o Deus que não tolera injustiça, o Deus que não tolera falta, o Deus que não tolera erro, o Deus que não tolera iniquidade, o Deus que não tolera sujeira, o Deus que não tolera aquilo que é contra a vida. E é por isso que Ele se recusa a ficar em comunhão com o seu Filho. E quando o seu Filho é abandonado na cruz do Calvário, nós percebemos de uma forma explícita a santidade desse Deus. Desta sorte, um conselho bem prático: só se aproxime de Deus por meio do Cristo que foi abandonado na cruz, porque Ele é santo. Isto significa que Ele é impossível para nós. A cruz revela que nós somos insuportáveis para Deus e que Deus é insuportável para nós. Sem a cruz, nós somos insuportáveis para Deus e Deus é insuportável para nós. Sem a cruz, Deus é insuportável para você e você é insuportável para Deus. É por isso que nós nos gloriamos na cruz, porque além de revelar quem é Deus, revela a santidade de Deus. E nós nos gloriamos nesse Deus que é belo, santo, perfeito, majestoso, glorificado, exaltado. O outro, como disse um teólogo, o atributo da santidade é o único atributo que coloca Deus numa outra categoria. Ele é o outro, Ele é além, Ele é aquele que transcende, Ele é aquele que não se mistura com o pecado. Ele é aquele que corta qualquer tipo de relação com o pecado. Ele é santo. Deus também, além de ser santo, é justo. Quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos a justiça de Deus sendo manifesta. Eu acho interessante algumas pessoas, crentes até, a maioria crente, que diz assim: Deus é justo. Isso num tom positivo, de expectativa de vitória. Às vezes está passando por maus bocados, alguma injustiça, e aí diz assim: Deus é justo, Ele não vai deixar as coisas assim não. Sabe, alguém fez mal a você, ou aconteceu alguma coisa, alguma injustiça, e aí Deus é justo. E o raciocínio, a ideia é a seguinte: Ele vai
fazer justiça. E o que significa fazer justiça? Fazer justiça significa consertar o que está errado. E aí consertar o que está errado a meu favor, ou em meu favor. Não há nada de errado com a assertiva Deus é justo. Deus é justo. Só que esse Deus que é justo mesmo. E ao contrário disso ser algo agradável aos nossos ouvidos, isso não é muito agradável aos nossos ouvidos. Porque se Deus é justo, Ele vai ter que punir todo o pecado. Se Deus é justo, Ele não vai tolerar erro. Se Deus é justo, como nós entendemos, Ele não vai deixar barato. Se Deus é justo, vai ser punido todo mundo aqui. Se Deus é justo, está errado todo mundo aqui, a começar de mim, e Ele vai nos julgar. Se Deus é justo, Ele vai acertar as contas conosco. E se Ele vier acertar as contas conosco, nós iremos nos dar mal. Deus é justo, Ele é justo. E é importante nós entendermos que Ele é tão justo, Ele é o justo juiz, e Ele vai punir todo o pecado. Ele não pode deixar o pecado passar. Ele não pode perdoar apenas dizendo, vai, passa. Não, Ele não faz isso. Ele pune o pecado, e Ele vai punir todo o pecado, e todos os nossos pecados. Só que a boa notícia é que esse Deus que é justo, manifestou a sua justiça punitiva em Cristo Jesus e ao mesmo tempo a sua justiça salvadora, porque através dessa justiça punitiva, quando Ele pune Cristo, Ele está punindo os nossos pecados sobre o outro chamado Jesus Cristo, o nosso sacrifício substitutivo. De modo que os nossos pecados são punidos. Essa é a boa notícia para nós. Mas é interessante observar que os nossos pecados foram punidos. Ninguém foi isento aqui de ser tolerado. Deus não tolerou os nossos pecados. Os nossos pecados foram todos punidos em Cristo Jesus. E se nós seremos salvos, é porque Deus é justo. E Ele fez isso por meio da sua sabedoria infinita, mandando o seu Filho para imputar na conta dele os nossos pecados e imputar em nossa conta a justiça dele. Mas Deus é justo. Amém, queridos? Deus é justo. Deus é santo, Deus é justo. Deus também é amor. E onde é que a gente percebe isso mais claramente? Na cruz. Certa vez perguntaram a Karl Barth, o teólogo suíço do século passado, Karl Barth, defina Deus. Quem é Deus para você? Era um aluno de seminário, teologia, e aquele que o interpelou estava esperando uma resposta profunda do teólogo, do professor Karl Barth. E Karl Barth simplesmente olhou para o menino e disse: meu filho, uma definição de Deus: Deus é aquele que ama. Só isso? Deus é aquele que ama. Aliás, no Novo Testamento a gente só tem duas definições para Deus: Deus é Espírito e Deus é amor. E Karl Barth sabiamente disse: meu filho, para mim, Deus é aquele que ama. E é isso que nós encontramos na cruz do Calvário. Deus nos amando a despeito de nós. O apóstolo Paulo fala isso claramente em Romanos capítulo de número 5, versículo 8. E Deus prova o seu amor para conosco. Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. A cruz revela o amor de Deus. E eu quero destacar duas características desse amor. A primeira delas, esse amor é imensurável.
O apóstolo João disse que, o evangelista João disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu confesso que eu já passei um tempinho estudando esse texto, tentando encontrar alguma interpretação sobre o significado desse de tal maneira. Confesso que já fiquei estudando alguma coisa sobre isso. É tanto que a autoridade que nós temos hoje do Novo Testamento, o Carson, ele escreve um livro falando sobre a difícil doutrina do amor de Deus. E por que é difícil? Porque colocar o amor de Deus em doutrina é complicado. É muito complicado colocar o amor de Deus em doutrina, em ensino, é muito complicado, é difícil. E aí, esse de tal maneira, o que é que significa dizer de tal maneira? Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei, particularmente eu cheguei? É que João está dizendo assim: você não pode entender. É imensurável. Não tente interpretar esse amor. Você não vai conseguir interpretar esse amor. Você não vai conseguir atingir o coração desse amor. Você não vai conseguir decodificar esse amor. Ele nos amou de tal maneira que Deus, de tal maneira eu não sei como isso funciona. Eu só sei que o amor dele é imensurável. O amor dele é profundo, o amor dele é largo. E Paulo ora para que os irmãos possam discernir um pouco desse amor, porque esse amor extrapola a nossa razão. É de tal maneira, é imensurável. Ele amou você de tal maneira, ele nos amou de tal maneira. Deus é aquele que ama de tal maneira, o seu amor é imensurável. Mas uma segunda característica desse amor é que esse amor é incondicional. Porque, amados, é muito claro, quando nós olhamos para a cruz, que nós somos salvos pelos méritos de outro, e não pelos nossos próprios méritos. Eu preguei sobre o Natal a semana passada, o significado dele, e eu disse que um dos significados do Natal é que o Natal é a libertação da religião. Porque quando Cristo nasce e é crucificado e ressuscita, ele desmantela a religião. Ele desconstrói sistema religioso. E o que é que sistema religioso propõe? Sistema religioso propõe que você faça alguma coisa para agradar a Deus. E o que é que a cruz está dizendo? Você não pode fazer nada para me agradar. Sistema religioso tem a proposta de um caminho de boas obras, de penitência, de voto, de condicionamento e de comportamento. Eu preciso fazer isso, eu preciso me comportar dessa maneira. Deus está falando na cruz do Calvário, veja quem eu sou. Eu não sou como você, eu não avalio as pessoas como você avalia. Eu amo você independente de você. Eu amo você porque eu resolvi amar você na cruz do Calvário. Não depende do seu comportamento, não depende da sua condição, não depende se você está lá embaixo, se você está lá em cima. Deus não está amarrado ao nosso comportamentalismo. Ele não cai quando nós caímos, ele não fica de pé quando nós estamos de pé. O seu amor é constante. É como canta Estênio Macios, não é? O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Isso é o amor de Deus. Não está condicionado a nós. O que é que eu posso fazer para agradar a Deus? Nada. O que é que eu posso fazer para desagradar a Deus? Tudo. Uma vez eu estava pregando e aí, no final do culto, o irmão me parou e, bem sereno, ele disse assim: irmão, sabe o que é que eu mais sei fazer de assim, perfeito? De o quê, meu irmão? De pecar. Eu sei pecar. Eu fiquei na minha, porque eu também sei fazer isso muito bem.
Ele não estava contando nenhuma vantagem, porque eu também sei pecar. Você sabe pecar, mas Deus sabe amar. Deus é aquele que não sabe não amar. Na cruz do Calvário, Deus não sabe não amar. No Gólgota, no Monte Caveira, quando você se coloca debaixo da cruz, debaixo do sangue, Deus não sabe como não amar. Ele não sabe como não lhe amar. Ele não sabe como não lhe amar. Ele ama você, ele não consegue não lhe amar. Ele só consegue amar, e amar, e amar, e amar, e você vai se constrangendo como Paulo se constrangeu com esse amor, que nem morte, nada poderia separá-lo do amor de Cristo, ou do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem poderá nos separar desse amor linear, constante e eterno, e incondicional, e imensurável, e sacrificial? Quem? Ele me ama. E aí quando eu olho para a cruz, eu conheço Deus melhor. E quando eu conheço Deus, a minha glória reside nesse conhecimento. E aí, se eu quero conhecer a Deus, eu devo olhar para a cruz, porque eu vejo Deus santo, eu vejo Deus justo, eu vejo Deus de amor, eu vejo Deus benigno, eu vejo Deus bondoso, eu vejo Deus paciente, eu vejo Deus que se ira, eu vejo Deus em sua capacidade de se expressar para mim de acordo com aquilo que eu posso entender. E é através da cruz que eu o conheço melhor. Siga o conselho de Martinho Lutero: quer conhecer a Deus? Não olhe para a Via Láctea, olhe para a cruz. É por isso que nós nos gloriamos na cruz em primeiro lugar, porque a cruz revela quem é Deus. Mas em segundo lugar, qual é a nossa segunda razão para nós nos gloriarmos na cruz do Calvário? Nós nos gloriamos na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a cruz revela não apenas a pessoa de Deus, como também revela a paradoxal vitória de Deus sobre o mal. Vou repetir: a cruz revela a paradoxal vitória de Deus sobre o mal. Um poeta latino chamado Quintus Horátius, a respeito da queda da Grécia diante da Roma antiga, disse o seguinte: a Grécia vencida venceu o seu vencedor. A Grécia vencida venceu o seu vencedor. E quando eu li isso, eu fiquei curioso para saber qual era a ideia, e fui lendo, e a ideia foi que, quando a Grécia foi derrotada, quando ela caiu sob o Império Romano, a cultura grega, o helenismo, tomou conta de Roma, de tal maneira que Roma virou grega. Tanto que é a cultura greco-romana. Então a Grécia vencida venceu o seu vencedor. E aí na cruz do Calvário, o que é que nós encontramos? O Cristo que está sendo vencido está vencendo o seu vencedor aparentemente. Aquele que está, o inimigo que está ferindo o calcanhar do Filho de Deus, está ao mesmo tempo sendo esmagado, como dizia a promessa, e como diz a promessa: o filho da mulher, ou a semente da mulher, esmagará a cabeça da serpente, embora ela lhe fira o calcanhar. Na cruz do Calvário, o que é que está acontecendo? A paradoxal vitória de Deus sobre o mal. Por quê? Porque aparentemente o mal está com seus efeitos nocivos, mas o Cristo que se entregou à morte está vencendo os males. O Cristo que está na cruz do Calvário como réu, ele é o juiz da história. O Cristo que está sendo torturado sob o poder inflexível de Roma, ele está ganhando, ele está sendo vitorioso. O que está sendo aparentemente derrotado está ganhando. Ele se deixa ser vencido para vencer. E nesse paradoxo, Cristo venceu 3 males ao mesmo tempo.
O primeiro deles, o diabo. Eu acho muito dantesco e tosco quando alguns pregadores dizem que o inferno fez uma festa, Jesus expirou. Tem um pregador aí, não vou citar o nome dele jamais, está sendo gravado. Pregador aí que disse que o inferno ficou em festa, Jesus morreu e o inferno fez assim aquele carnaval lá embaixo. Carnaval. Espírito de carnaval. E o diabo teve um grande susto ao terceiro dia. Amados, nós sabemos que não foi isso. Porque quando a gente lê os evangelhos, o que a gente percebe é o tempo inteiro o diabo tentando intervir a caminhada progressiva de Jesus até a cruz do Calvário. Quando Pedro diz assim, não vai não, ele diz, para trás de mim, Satanás, eu vou, eu estou decidido à cruz. Ele é tentado o tempo todo a não ir para a cruz do Calvário. Por quê? O diabo que o tenta sabe que a cruz é o mais valente do que ele, o amarrando. O diabo sabe que na cruz, como disse o apóstolo Paulo, ele seria despojado e feito um espetáculo público para que todos vissem a sua vergonha. É na cruz onde Cristo despoja principados e potestades e na vitrine do mundo espiritual expõe todos à vergonha, dizendo, todos estão destruídos pela minha morte. Ele venceu o diabo. Ele venceu também o pecado. Não apenas pelo fato de não ter pecado, e não apenas pelo fato de ter resistido à tentação até a cruz, mas também pelo fato, e sobretudo pelo fato, de ter assumido o nosso pecado, e ter morrido com o nosso pecado, e de ter sepultado o nosso pecado, e de não ter ressuscitado com o nosso pecado. Ele morre com os nossos pecados, desce com os nossos pecados, e quando ele ressurge, ele não ressurge com os nossos pecados, ele ressurge glorificado. O pecado, portanto, foi um dos males vencidos. E aí eu tenho duas aplicações práticas para a gente. A primeira é para aqueles que já são salvos em Cristo Jesus. Se você já é salvo em Cristo Jesus, isto não significa que você não vai pecar mais. Isso não significa que você não vai mais cair em tentação. Apenas significa que o pecado não tem preponderância sobre a sua existência. Mas nós oscilamos, nós que somos salvos em Cristo Jesus pecamos, porque vivemos entre o já e o ainda não. Já somos salvos, mas ainda não. Não somos glorificados. Essa é a ideia que nós sabemos. E a aplicação é uma aplicação de encorajamento para você que é salvo e que está sendo derrotado por algum tipo de pecado que está consumindo a sua vida. Se você está incomodado com algum pecado, se você está sendo derrotado parcialmente por algum pecado, saiba que o pecado não vai dar a tapa final na sua existência, porque Cristo venceu o pecado. No final das contas, você vai ser vitorioso sobre o pecado. O pecado não vai prevalecer para sempre na sua vida. Você vai ser dia após dia santificado pela cruz. Amém, queridos? Mas para você que ainda não é salvo, não se sente salvo, tem algum pecado monstruoso que não permite que você se aproxime da cruz? Tem algum abismo que lhe separa? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é o pecado? Pastor, é um pecado que, sei, eu não quero saber qual é o pecado. Eu sei de uma coisa,
a cruz do Calvário minou todas as forças do pecado. E a partir do momento que você se colocar à sombra da cruz e se arrepender diante do Cristo glorificado, eu tenho certeza que você será aceito por Deus e receberá um alívio na alma, porque há uma paz que é oriunda da cruz, que excede todo o entendimento, de tal maneira que você diz: eu não sei o que aconteceu, eu só sei de uma coisa: eu estou em paz com Deus. Quer ficar em paz com Deus hoje? Está perturbado, não tem segurança eterna, está com medo do inferno? Não viva mais com medo do inferno, corra alegremente para o céu, por meio da cruz de Cristo. Quem ainda não percebeu a cruz do Calvário, vive ainda na ótica da religião, com medo do inferno e correndo para não ser queimado. Mas quem encontrou a cruz do Calvário, vai correndo alegremente para o céu, porque sabe que a vitória está garantida em nome do Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário. O pecado foi derrotado. Mas qual foi o terceiro mal que foi derrotado? A morte. A morte é a nossa última inimiga, a nossa rival, e que vai nos enfrentar a qualquer momento. Mas é um consolo tremendo saber que o Cristo que foi crucificado ressuscitou ao terceiro dia, e que foi feito a primícia daqueles de nós. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 15: eis que vos digo um mistério, a partir do versículo 51, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. E aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Pois quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E aí Paulo grita: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pois o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É na cruz onde o escrito de dívida que era contra nós é cancelado. E quando ele é cancelado, a lei não tem mais força, e portanto o pecado não tem mais força, e portanto a morte não tem mais força sobre nós. Portanto, a cruz revela a paradoxal vitória de Deus sobre o mal. Vencido, ele vence, para a glória dele e para a nossa alegria. Mas a terceira e última razão: por que nós nos gloriamos na cruz? Nós nos gloriamos na cruz porque ela revela que absolutamente tudo depende dela. Eu queria que você gravasse isso na sua mente e guardasse isso no seu coração. Nós nos gloriamos na cruz porque absolutamente tudo depende dela. Eu aprendi nos meus estudozinhos que a Bíblia se divide basicamente em 3 partes: a criação, a queda da criação e a restauração da criação. E é isso mesmo. Só que a gente não pode deixar de perceber uma coisa: a criação que nós encontramos na Bíblia Sagrada, no Gênesis, só é possível por causa da redenção. E quando eu falo redenção, eu não estou falando da redenção histórica, eu estou falando da redenção eterna. Como disse um pensador cristão:
Antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo de número 1, versículo 20, ele fala do cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de qualquer átomo, antes de qualquer molécula, antes de qualquer coisa, antes da luz, antes das estrelas, antes do universo, do multiverso, antes de qualquer criação, antes de tudo aquilo que é detectado como existente, Deus disse haja cruz, porque só pode haver criação por meio da cruz. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A redenção apenas se historificou, apenas entrou na história no momento certo, mas a redenção precede a criação. A criação só é possível por causa da redenção. O entendimento é simples. A cruz não é o plano B de Deus, nem o C nem o D, é o único plano de Deus. Na eternidade, em sua perfeição, o Deus Trino imolou o cordeiro antes da fundação de todas as coisas. Desta sorte, todas as coisas dependem da cruz do Calvário. Todas as coisas dependem da cruz. Tudo depende da redenção. Tudo. Você, essa igreja, cada um de nós, sua história, os anjos que nos precedem e que nem entendem, porque só quem entende isso é Deus, que na mente eterna dele havia planejado e projetado a cruz. Haja cruz antes de qualquer coisa. E quando a criação vem à existência, ela só vem porque já há a redenção. Porque não há possibilidade de vida sem a cruz. Não há possibilidade de vida sem a cruz. Não há possibilidade de existência sem a cruz. A cruz é o eixo de todas as coisas. Tudo gira em torno da cruz. E qualquer coisa que pular fora disso é nada. Portanto, que nesta noite, todos nós fiquemos à sombra da cruz, em total adoração e humilhação, e adorando acima de tudo o Cordeiro imolado, antes da fundação do mundo, na história, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Ele veio, nós estamos celebrando o Natal, mas ele veio para a cruz, cruz que já estava no seu coração antes da fundação do mundo, e que se concretizou, que se historificou, e foi para a história. E hoje esse cordeiro que foi morto na história, está fora da história, assentado à direita do Pai, intercedendo por todos aqueles que estão debaixo da cruz. Você está debaixo da cruz? Você está sob a cruz? Você se encontra à sombra da cruz? Eu convido você a ficar de pé nesse momento.